Você já se perguntou como as pessoas medievais realmente lutavam com espadas? Não as acrobacias de Hollywood, mas as técnicas reais que cavaleiros usavam para evitar serem perfurados. Já se imaginou empunhando uma espada e avançando heroicamente contra algum monstro à espreita, como um herói das lendas arturianas? Bem, a esgrima é muito mais complexa do que simplesmente apontar a ponta afiada para o outro sujeito. E, além disso, existe mais de um tipo de espada para se apontar. Os combatentes medievais tinham uma verdadeira caixa de ferramentas de lâminas, posturas, truques e táticas, e a maioria delas era muito mais inteligente do que parecem nos filmes. Então, hoje nós vamos viajar de volta no tempo até a Idade Média e dar uma olhada em jogos de pés sofisticados, esgrima e arremesso de coisas. Bem-vindo ao Loucura Medieval! Comece a dança. Os cavaleiros eram as maiores celebridades na Idade Média. Os melhores deles eram recompensados com dinheiro, terras, castelos e muita influência na corte. Eles eram os heróis de ação da época, estrelando lendas, poemas e pinturas, sempre em batalhas de espadas e missões nobres. Claro, tornar-se um cavaleiro cavalheiresco exigia muito mais do que um corcel nobre e uma armadura brilhante. A esgrima, em especial, exigia muita técnica e dedicação. Jovens cavaleiros ambiciosos em treinamento costumavam praticar por anos. Desde a infância, eles aprendiam movimentos ágeis com os pés, como desviar de ataques e, mais importante ainda, como derrotar rapidamente um oponente. Uma mistura de atletismo e coreografia, a esgrima medieval não era apenas estocadas entusiasmadas ou golpes aleatórios, era uma arte marcial sofisticada. Os atletas de elite da época eram os mestres de combate, especialistas supremos em esgrima medieval que treinavam seus alunos nas técnicas sutis do combate corpo a corpo. Os melhores deles eram quase tão famosos quanto os cavaleiros que instruíam, e com razão. Muitas de suas técnicas vinham de tradições que, transmitidas ao longo de séculos, refinadas pelas gerações anteriores. Esses mestres não eram apenas professores, eles eram enciclopédias ambulantes de esgrima. Suas reputações eram tão notáveis que cavaleiros os buscavam como atletas buscam treinadores, mas com mais cota de malha e sem contratos de patrocínio. Aço italiano. Muitos desses especialistas escreveram tratados sobre o trabalho de suas vidas, como Fior dai Liberi. Nascido em meados do século XIV, ele foi um cavaleiro diplomata e mestre de esgrima itinerante. Liberi, nascido na Itália, foi treinado por Johannes da Suábia, na Alemanha. Ele já tinha grande reputação como mestre de artes marciais em 1383, quando foi encarregado de inspecionar as bestas e máquinas de cerco da província. Trabalho que só se confia a quem realmente sabe para onde apontar cada ponta de uma arma. Liveri escreveu sobre ter encontrado vários falsos mestres ao longo dos anos, pessoas que diziam ser especialistas, mas que, na opinião dele, não tinham nem as habilidades básicas que ele esperava de um aluno. Segundo Liveri, alguns aspirantes a mestre ficaram tão ciumentos com sua recusa em ensiná-los que ele precisou defender sua honra em 5 duelos distintos. Cada duelo usava espadas longas afiadas e a única proteção era um gambeson acolchoado, parecido com uma jaqueta reforçada, além de luvas de couro de camurça. Apesar dos riscos, Liveri afirma ter vencido todas as lutas sem um arranhão, o que, se for verdade, justifica não ter compartilhado seus segredos com a concorrência até bem mais velho. Manteve suas técnicas em segredo para beneficiar seus alunos. Afinal, se ele compartilhasse seus segredos com todo mundo, então todos saberiam como lutar contra eles, e isso meio que anula o propósito de ser um mestre. Liberi escreveu seu tratado Firo de Batalha, ou Flor da Batalha, em algum momento antes de 1409, época em que ele afirma já ter 50 anos de experiência. É um dos mais antigos manuais de artes marciais cavalheirescas que sobreviveram. Ele descreve em detalhes impressionantes como um guerreiro medieval deve lutar, independentemente das circunstâncias que possa enfrentar, seja a pé ou montado, com ou sem armadura, armado com espada, adaga, lança ou qualquer outra arma que esteja à disposição. Os manuscritos são ricamente ilustrados
E Fjord não apenas explicava como quebrar a guarda de alguém ou derrubá-lo, ele mostrava, com ilustrações medievais maravilhosamente dramáticas. Em resumo, Fjord não escrevia só um manual, mas criava o equivalente medieval de um guia de treinamento ilustrado. Mestres de armas. Os mestres de combate trabalhavam com uma variedade de armas medievais, cada uma com suas próprias características e usos em combate, mas todas letais. As espadas incluíam a longa de 2 mãos, equilibrada para cortes e estocadas, e a de 1 mão, feita para ataques rápidos. A rapieira, empunhada com 1 mão, fina e incrivelmente pontiaguda, perfeita para estocadas. E o alfange, também de 1 mão, mas levemente curvado, combinando a flexibilidade de uma espada com a intensidade de um machado. As 3 espadas de 1 mão podiam ser usadas em um estilo de combate conhecido como espada e broquel, onde a espada era empunhada com 1 mão e um pequeno escudo era segurado na outra. O tamanho do escudo o tornava praticamente inútil como proteção contra flechas, mas ótimo para obstruir os movimentos do oponente, desviar um golpe da arma que ele estiver empunhando ou simplesmente acertá-lo no rosto. O treinamento ia além da esgrima. Os alunos eram preparados para todas as situações do mundo medieval. Eles aprendiam a usar adagas, alabardas, escudos completos e até a se defender desarmados, pegando qualquer objeto próximo como uma tábua ou pedra pesada. Dominar as posturas e guardas básicas era uma parte essencial do treinamento, pois essas posições formavam a base tanto do ataque quanto da defesa. A guarda alta mantinha a espada acima do ombro ou cabeça, pronta para um golpe forte e descendente. Segurar a espada alta lhe dá poder de alavanca e uma visão clara dos movimentos do oponente. A guarda média mantém a espada na altura do ombro, apontando para o adversário. Essa é a postura mais versátil da era medieval, equilibrada, adaptável e pronta para qualquer situação. A partir daqui, você pode lançar ataques rápidos, mudar suavemente para outras guardas ou responder a golpes que vêm na sua direção com o mínimo de movimento. É a postura de prontidão ideal para se manter flexível em uma luta. A guarda baixa defensiva posiciona a espada inclinada para baixo à frente do corpo, ótima para bloquear golpes nas pernas e criar aberturas para ataques ascendentes. Os golpes também têm nomes, como o Oberhaul, um golpe por cima que combina velocidade e força para um golpe decisivo na cabeça ou na parte superior do corpo. Unteral, golpe ascendente direcionado à parte inferior do corpo ou mãos. O Schwurschau é um golpe horizontal na cabeça ou parte superior do corpo do oponente, usado para abrir espaço para novos ataques e bloquear investidas. E, claro, o estocada direcionada diretamente ao rosto ou corpo do desafiante. Excelente com uma rapieira ou espada de 1 mão, rápida e direta. Clube da Luta. Outros livros de combate foram escritos, muitos contendo ilustrações ricamente decoradas, junto com descrições das diferentes técnicas. Esses manuais de treinamento não eram baratos. Livros eram encomendados por empregadores ricos e podiam levar anos para serem concluídos por vários autores juntos. Considere os livros didáticos de artes marciais artesanais de luxo, com ilustrações detalhadas e, às vezes, um monge reclamando dos diagramas em vez de impressão brilhante. Hans Talhofer, o mestre alemão de esgrima, escreveu pelo menos 5 manuais durante o século XV. Talhofer ganhava a vida ensinando e treinando pessoas para duelos judiciais. Seu manuscrito de 1467 era particularmente sangrento. As sequências de movimentos, organizadas e quase como uma dança, muitas vezes terminam de forma abrupta, não com uma reverência graciosa, mas com espadas atravessando olhos, empalamentos brutais e instruções frias para espancar seu oponente até a morte. Alguns dos golpes característicos tinham até nomes de finalizações assustadores, no estilo Mortal Kombat, como esmagador, quebra-crânio, golpe da ira e 4 aberturas. Apesar de terem sido transmitidos ao longo dos séculos, com muitos desaparecendo, surpreendentemente vários desses manuais ainda sobrevivem. Somente das regiões de língua alemã, pelo menos 80 códices sobreviveram ao caos do tempo. No entanto, há um problema para quem quer saber como vencer uma luta de espadas medieval, pois muitas das técnicas de combate nesses manuais são prolixas, pouco claras
e absolutamente confusas. Embora muitos livros tenham sobrevivido, eles geralmente esclarecem pouco o que o mestre de combate queria dizer. As instruções parecem enigmas incompletos, e as ilustrações mostram que o artista só tinha uma vaga noção de como seria uma luta de espadas. Algumas exibem posições corporais impossíveis, enquanto guerreiros aparecem com membros extras quando o artista tenta retratar movimento. Outras instruções são frustrantemente confusas, descrevendo ações que simplesmente não fazem sentido. Para piorar, o texto frequentemente é escrito em poesia, não em prosa direta, e alguns mestres parecem dificultar propositalmente a compreensão. Movimentos secretos. Johannes Lichtenauer foi um mestre de luta alemão muito reservado que viveu no século XIV. Ele viajou por muitas terras para aprender e ensinar. Ele parece ter sido em parte mestre, em parte andarilho e em parte colecionador de segredos marciais. O tipo de figura cuja influência é inconfundível, mesmo que o próprio homem permaneça meio lendário. Lichtenauer escreveu seus manuais em versos propositalmente difíceis de entender, sendo chamados por um especialista moderno de um amontoado de palavras sem sentido. Segundo um aluno que virou mestre, o grão-mestre Lichtenauer usava palavras secretas para que só seus alunos entendessem. Mesmo com um manual compreensível, muitos pesquisadores acham que faltam informações vitais. O mestre de esgrima italiano do século XV, Filippo di Vadi, escreveu seu manual em forma de poesia, e é bastante óbvio que algumas das palavras foram escolhidas não porque esclarecem a técnica, mas simplesmente porque rimam. Algumas das instruções são simplesmente estranhas, como a que aparece em Gladiatoria, uma série de vários manuscritos alemães escritos no século XV. Ela recomenda tirar o pomo, aquela parte arredondada perto do cabo da sua espada, e jogá-lo no seu oponente, meio que um conselho do tipo, se tudo mais falhar. Quando uma técnica aparece em apenas um único manual, torna-se quase impossível saber se ela era realmente comum, simplesmente ignorada pela maioria dos autores, ou tão rara que quase nunca ocorria em combates reais, ou até mesmo se era apenas uma piada. A verdade é que, muitas vezes, ficamos apenas tentando adivinhar. Há muitas outras incógnitas, principalmente sobre as técnicas mais estranhas. Historiadores e praticantes ainda discutem com que frequência esses movimentos peculiares eram usados, se eram práticos em batalha, testes de treino ou apenas exibições medievais. Nunca se esqueça. Um monge da abadia de Santo Edmundo, em Suffolk, registrou um conto de advertência em meados do século XII. Ele escreveu sobre um monge que conheceu em uma abadia em Reading, mas a carreira do irmão começou diferente. Nascido em 1157, Henrique de Essex era de origem nobre, poderoso e rico. Ele era um cavaleiro famoso por sua habilidade com a espada. Infelizmente, ele também era uma pessoa desagradável e não hesitava em roubar, envergonhar mulheres e, em certo momento, torturar um homem inocente. De forma bizarra, durante uma batalha no país de Gales, Essex anunciou erroneamente que o rei havia sido morto, quase causando pânico e a fuga do exército. 6 anos depois, um parente dos cavaleiros o acusou publicamente de traição pelo caos e o desafiou a resolver o caso da única forma que a lei permitia: um duelo. Isso seria um julgamento por combate completo, com a honra, reputação e futuro de Essex em jogo. Multidões se juntaram ao rio Tâmisa para ver os dois cavaleiros lutando. Essex se defendeu bem no início, como era esperado de um guerreiro experiente, mas então, de acordo com o relato do monge, Essex foi atormentado por visões das pessoas que ele havia prejudicado. Dominado pelo medo e vergonha, ele abandonou o treinamento e atacou cegamente o oponente. Mas no meio do caos, Essex caiu. Sob ordens do rei, o corpo de Essex foi levado para o sepultamento por monges locais, mas, em uma reviravolta que surpreendeu a todos, Essex havia sobrevivido. Cuidado e recuperado pelos irmãos, ele passou o resto de sua vida vivendo entre eles em penitência, e foi lá, muitos anos depois, que conheceu o cronista que registrou sua história. O monge apresentou a história como lição sobre orgulho, culpa e justiça divina. Porém, caro espectador, existe outra forma de vê-la. No momento que mais importava, Essex abandonou tudo o que sabia sobre esgrima e perdeu tudo por causa disso.
Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Se gostou, inscreva-se para ajudar o canal. Agradecemos muito o apoio. Para quem quer episódios bônus e apoiar mais, publicamos vídeos novos no Patreon todo mês, incluindo um recente sobre os segredos do cocô medieval. E para aqueles poucos ainda mais especiais que querem nos apoiar ainda mais, pelo que somos incrivelmente gratos, nos nossos níveis mais altos do Patreon e das assinaturas do YouTube, você pode ter seu nome exibido na tela, ao final de cada episódio, como esses nomes lindos que você está vendo agora. Muito obrigado a todos, e como sempre nos vemos na semana que vem para um episódio novinho em folha. Valeu!